Ok, olá pessoal, né? Vamos aqui ao nosso próximo conteúdo, para a nossa aula dessa semana. Falaremos aí de números racionais, que pode ser, né, tanto na forma decimal, né, números decimais, quanto na forma de fração. Então, o que é o número racional? O número racional é todo um número que ele pode ser escrito nessa forma, A sobre B, então na forma de uma fração. Esses valores A e B são números inteiros, que podem ser positivo, né, ou negativo, com a observação de que B é diferente de zero. Né? Aqui a gente fala B diferente de zero, né, porque aqui o denominador não pode ser zero. Então vamos lá. Frações. É o número racional na forma de fração. A gente, quando vai ver um exemplo prático aí de fração, as receitas, né, quando fala lá na receita, para você usar meia xícara de chá, né? Meia colher de açúcar. Então, a fração aqui, 1/2, que a gente pronuncia meio, é um número racional na forma de fração. Aqui o meu A está sendo 1, né, que está no numerador, e o meu B está sendo 2, certo? Então, aqui é um grande exemplo aí de números racionais na forma de fração. Professor, esses números racionais tem que ser sempre fração? Não, você pode ter um número dessa forma aqui, 6 por 3, né, uma fração que a gente sabe que o valor dele, se eu dividir o 6 pelo 3, vai dar 2. Então, o número inteiro 2 é um número racional se eu pensar nessa fração 6 sobre 3. Né? Então, os números inteiros também resultam de uma fração, onde a divisão aqui é uma divisão possível, né, exata, e aí o número inteiro, no caso aqui, é também um número racional, certo? A fração. A fração, o que é a fração de modo geral, né? A fração, alguns entendem assim, a gente pode ter um entendimento como a parte de um inteiro, né? A fração poderia ser a parte de um inteiro. A gente colocou aqui 1/2. 3/4, né? A parte de um inteiro. 2/5. Né? Então, mas professor, e se a gente pensar na fração 5/4? Isso aqui já dá mais de um inteiro. Né? Essa fração aqui já é mais de um inteiro. Então, a fração é só a parte de um inteiro? Ela pode ser um resultado que a divisão aqui não daria exata, que daria um inteiro, né? Essa fração aqui. Então, ela pode ser, né? Pensar como um inteiro mais um quarto. Então, a fração ela pode ser a parte de um inteiro, né? Ou ela pode ser um inteiro mais uma parte desse inteiro, certo? Que é o caso aqui, ó, 5/4 seria um inteiro mais um quarto, que eu ainda posso escrever assim, ó. Vou pegar aqui no cantinho mesmo para a gente poder não fugir aqui da memória. 5/4 pode ser 4 de um total de 4 mais um quarto. Então, isso aqui seria um inteiro mais uma parte. Né? Isso, então, as frações seria isso, né? Um resultado que... Opa, cortou aqui, né? Assim, então aqui a fração 5/4, ela pode ser assim, 4/4 mais um quarto. Então, ela indica aqui um inteiro mais uma parte desse inteiro. Então, é isso. A fração, ela vai representar um valor que não é inteiro, né? Pode ser um valor menor que o valor inteiro, ou pode ser o inteiro mais uma parte, ok? E os números decimais? Vamos subir aqui um pouquinho, né? Para a gente poder continuar. Os números decimais estão muito presentes também no nosso dia a dia, onde praticamente a gente vê isso. Onde praticamente a gente mais está tendo os números inteiros nos produtos no comércio, quando você vai fazer uma compra. Por exemplo, você vai comprar, né, um produto no valor de 1,75, né? Então o preço dele custa 1,75. Então esse valor dele aí, né? O preço dele lá no mercado, 1,75, é um número decimal, né? Que depois a gente pode ver como escrever na forma de fração. Então os números decimais, 1,75, são números também
racionais, não inteiros. Então, observe só, quando a gente fala de números racionais, eles podem ser inteiros e podem ser também racionais não inteiros. Aqui, né, o 1, 2, 3, 4, o 0 e assim, né, para negativo também, menos 1, menos 2. Os números inteiros são racionais inteiros. E aí a gente tem os racionais não inteiros. Quem seriam os racionais não inteiros? As frações que a gente começa a estudar agora, né, que representam um valor não inteiro, e os números decimais. São números que eu posso escrever tanto assim, na forma de fração, quanto assim nessa forma. Por isso que lá, o nosso tema no início era números racionais decimais e na forma de fração, que a gente pode ver tanto dessa forma quanto dessa forma. Ok? Outra situação que pode aparecer também, números decimais. A altura de uma pessoa, né? A pessoa não tem altura sempre exata, né? Inteiro. A altura de uma pessoa, por exemplo, aí, você, aluno que está acompanhando aqui o meu vídeo, pode ser que a sua altura seja de 1,55 m, né? Outra pessoa pode ter a altura aí de 1,90 m, no caso aí, né, para os jogadores de basquete. Brincadeira. Então, isso aí são números racionais, tanto da forma de fração quanto decimais, ok? A gente vai agora focar um pouquinho nos números decimais, certo? Então, para iniciar os estudos com os números decimais, a gente precisa entender primeiro que ele é dividido em duas partes, né? Vamos entender assim, vamos pegar ali o número 1,75, né? O número 1,75, ele vai ter uma parte que é chamada de parte inteira, que é a parte que fica à esquerda da vírgula, e a parte à direita da vírgula, que é a parte decimal. Então, isso aqui é chamado de parte inteira. Né? Escrevi pequeno, ficou muito legal, mas acho que dá para ler. E aqui a parte decimal. Aí a gente precisa entender aqui esse número. Então, aqui o número 1,75, eu tenho 1 inteiro e 75 centésimos. Ou, na ordem aqui, essas casas seguindo aqui após a vírgula, a primeira casa aqui é chamada de décimos, aqui de centésimos, quando você tem aqui a terceira casa, milésimos, e assim por diante. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, eu tenho 1 inteiro, 1 inteiro, 7 décimos e 5 centésimos, certo? Então, aqui nesse número eu tenho 1 inteiro, 7 décimos e 75 centésimos. E 5 centésimos, perdão, e 5 centésimos. É comum a gente ler 1 inteiro e 75 centésimos, certo? Mas essa primeira casa à direita da vírgula é chamada de décimos. A segunda casa, centésimo, a terceira, milésimo. Aí depois vem, né, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, depois, né, o milionésimo e assim por diante. Quer ver um exemplo? Quando você tira aqui na nota, suponha uma avaliação, você tirou 0,8. Vale um ponto, né? Quer dizer que você tirou uma nota boa. 0,8. A gente fala que você tirou 8 décimos. Por que 8 décimos? A parte inteira está zero, ó, né? Aqui a parte inteira está zerada. E aqui, a primeira casa à direita depois da vírgula são os décimos. Então, você tirou 8 décimos. Se essa nota aparecesse assim, 0,80. Aí a gente falaria aqui 80 centésimos. Então, 80 centésimos são 8 décimos. Ah, então peraí, né? A cada 10 centésimos eu consigo ter um décimo. Então o décimo ele é maior que o centésimo, certo? Eu posso dizer para vocês isso aqui, ó. Esse aqui é 0,8, né? 8 décimos. Aqui 8 centésimos. Então deixa eu escrever aqui, ó.
que seria 8 décimos, e aqui 8 centésimos. Veja que a casa do décimo está zerada, né? A primeira casa depois da vírgula aqui à direita, casa dos décimos, ela está zerada. Então aqui 8 centésimos, aqui 8 décimos. 8 décimos é bem maior do que 8 centésimos, certo? Aqui você teria ainda menos de um décimo, ok? Então vamos para um próximo vídeo.